Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar sobre os tipos de lixo nas páginas 26 e 27 da apostila. E vamos fazer as atividades da página 28. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós estudamos os problemas relacionados ao acúmulo de lixo, não é verdade? Pode causar enchentes, pode trazer doenças. Falamos sobre o lixo espacial, ou seja, abordamos mais os problemas causados pelo acúmulo do lixo. Agora, nós iremos procurar algumas soluções para resolver ou minimizar esse problema. Então, para isso, nós precisamos entender os diferentes tipos de lixo. Aqui nós temos alguns exemplos. O primeiro deles é o lixo doméstico, ou seja, aquele lixo que é produzido todo dia na nossa casa. Seja o lixo orgânico, ou seja, aquele que é proveniente das atividades envolvendo alimentos, ou seja, resto de comida, cascas de alimentos, tudo isso configura o lixo orgânico. E também existe o lixo que a gente chama de lixo reciclável, ou então lixo seco, que é o plástico, o vidro, o papel e o metal. Então, pessoal, esses lixos diferentes, ou seja, o lixo orgânico, que além também dos restos de comida, também se configura pelo guardanapo que está sujo de comida, pelas fraldas descartáveis que foram usadas. Isso aí a gente joga no lixo orgânico, coisas que não tem como reciclar. Já as embalagens, tanto plásticas quanto de vidro, papel ou então de metal, a gente vai descartar no lixo reciclável. Então, a gente precisa colocar esses tipos diferentes de lixo em sacolas diferentes para não acontecer a mistura entre os dois. O lixo orgânico é aquele que o carro de lixo passa recolhendo, que a gente coloca do lado de fora de casa e o carro de lixo recolhe. Já o lixo reciclável, ele precisa ser destinado a um local de coleta seletiva. Vou dar um exemplo aqui de Muqui. Nós temos ali na Rua do Boi um local onde acontece a coleta seletiva. Você pode estar deixando esse lixo lá. E também tem um senhor chamado de Senhor Romildo, que ele vai nas casas recolhendo esse lixo. Vou até deixar o contato dele na descrição da atividade no Positivo On. Quem tiver interesse em estar entrando em contato para doar o seu lixo reciclável, ele busca na sua casa, então é só entrar em contato. E existem também os lixos que são formados pelos medicamentos vencidos da nossa casa. Eles não podem ser descartados em qualquer local, como o lixo orgânico, por exemplo. Por quê? Esses comprimidos vencidos, eles são coisas químicas. Então, isso pode contaminar o ambiente. E é por isso que ele deve ser descartado de maneira correta. Assim como também as pilhas usadas e aparelhos eletrônicos estragados. Cada coisa precisa de um descarte adequado. Então, em relação aos medicamentos, nós devemos entregar esses medicamentos vencidos em farmácias ou então em unidades de saúde, os postinhos. Nós podemos entregar para que eles façam o descarte correto, que geralmente é a incineração. O que é incineração? É um processo de queima de materiais em alta temperatura. E isso deve ser feito por pessoas capacitadas e não a gente na nossa casa, ok? Então, venceu o medicamento, leva para uma farmácia que eles farão o descarte correto.
Já as pilhas e baterias, elas possuem substâncias que podem contaminar o meio ambiente, então necessitam descarte adequado. Então, a gente precisa saber onde tem ponto de coleta desse tipo de material. De vez em quando, as farmácias fazem algumas campanhas assim também, pedindo para levar todas as pilhas e baterias que existem na nossa casa, que não estão sendo utilizadas mais, para que eles façam o destino correto. Nós que moramos em cidades pequenas, temos um pouco de dificuldade em relação a isso, porque não temos exatamente um local fixo para a gente sempre estar levando esse tipo de material. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas campanhas para fazer a coleta desse tipo de material, como pilhas e baterias. E é responsabilidade dos fabricantes das pilhas e baterias destinar esses produtos para um descarte correto, para evitar a poluição do meio ambiente. Então, o que é importante a gente lembrar aqui, que nós não podemos descartar medicamentos, pilhas e baterias no mesmo lixo comum da nossa casa, porque cada lixo precisa de um tratamento específico. Assim como também os produtos eletrônicos que sofrem defeito e a gente não tem como mais consertar, como por exemplo computadores, celulares, videogames ou qualquer outro aparelho que seja eletrônico. Eles também apresentam componentes que podem poluir o ambiente. Então, nós precisamos descartar corretamente. Além disso, pessoal, tem várias partes desse produto que danificou, esse equipamento eletrônico que foi danificado, várias partes podem ser reaproveitadas por quem conserta esse tipo de produto. Então, aí já é uma forma da gente estar evitando a retirada de mais matéria-prima na natureza para produzir produtos semelhantes, já que existem peças que ainda estão boas para o uso. Então, é muito importante a gente tentar reaproveitar tudo o que pode de um equipamento eletrônico estragado. Então, a gente precisa procurar pontos também específicos para entregar esses materiais. Como aqui a gente não tem um local específico, é interessante a gente estar entrando em contato com pessoas que consertam materiais eletrônicos para que elas possam comprar, né, a sua peça, o seu produto e ver o que ela consegue revender ou reutilizar, consertar um outro equipamento que é para outra pessoa. Então, a gente pode estar entrando em contato com essas pessoas que fazem manutenção em equipamentos eletrônicos, que elas vão saber orientar melhor o que fazer com esse tipo de lixo eletrônico. E também existe o lixo hospitalar, o lixo que é produzido nos hospitais. Esse lixo, ele também precisa ser incinerado. Por quê? Nesse lixo tem algodão que foi passado no ferimento de alguém, tem seringa que foi injetada na veia de um paciente que provavelmente estava doente. Então, existe um alto risco de contaminação nesse lixo hospitalar. Então, esse lixo precisa ser manuseado por profissionais treinados para isso e usando equipamentos de proteção individual para que não haja contaminação do funcionário com esse lixo. Então, nós podemos observar isso aqui na imagem ao lado. A moça está toda encapada, toda paramentada para mexer com esse tipo de lixo hospitalar. Ele só pode ser manuseado nessas condições, com pessoas devidamente protegidas para que não haja a contaminação. Por isso, tem que usar luva, óculos e todo o equipamento para evitar contaminação.
Também existe o lixo industrial, que é o lixo que é produzido nas indústrias, no processo de fabricação de determinado produto. Esses lixos precisam ser separados. O que é papel tem que ir para a parte de papel, o que é plástico para o plástico. E assim a gente consegue, então, setorizar todo o lixo produzido na indústria. E é de obrigação da indústria ter essa consciência e essa responsabilidade para que não polua o ambiente. Então, na indústria, precisa fazer essa separação de todo o lixo que é produzido lá para que tenha um descarte correto de acordo com o seu tipo. Então, essa obrigação é das indústrias, ok? Sendo determinado por lei. Aqui ao lado nós temos o exemplo de uma indústria que produziu um lixo que é papel. Então, esse papel foi triturado e é encaminhado para a reciclagem, que é o destino correto. Agora, nós vamos fazer as atividades da página 28. Número 1. Com o passar do tempo, a composição do lixo se modificou, como a gente já estudou. Desenhe nos espaços a seguir o que era produzido de resíduos por pessoas que viveram no passado e como é o lixo produzido pelas pessoas na atualidade. Nós já estudamos as mudanças que aconteceram entre o lixo de antigamente e o lixo de agora. Então, é isso que vocês irão desenhar. Número 2. No decorrer de um dia, foram produzidos vários descartes diferentes na casa de Pedro. Cascas de banana, cartela de remédios vencidos de sua mãe, pilhas vencidas que estavam no controle do videogame e uma lanterna velha que seu avô desistiu de consertar. Para não poluir o ambiente, explique como cada um desses materiais deve ser descartado. Então, com base no que a gente acabou de estudar, vocês irão escrever aqui nessas linhas o descarte adequado de cada um desses materiais. A casca de banana, os remédios vencidos, as pilhas antigas e a lanterna quebrada, tá bom, pessoal? Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima!